Olá, tudo bem? Estou de volta com a segunda parte do tema A Ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Vimos no vídeo anterior as consequências de se negar a ressurreição de Cristo. Veremos agora as consequências da ressurreição de Cristo. Recordaremos a passagem que estamos estudando. Acompanhe. Em 1 Coríntios 15, de 12 a 28, diz: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. As consequências da ressurreição de Cristo. Depois das consequências da negação da ressurreição do corpo, Paulo se volta alegremente para a certeza da ressurreição de Cristo e para as suas consequências. Mostra que ela implica na ressurreição dos crentes e daí passa a enumerar, na devida ordem, os acontecimentos dos últimos tempos. Todas as coisas serão neste tempo submetidas a Cristo, mesmo a morte será subjugada. Com algumas pinceladas ousadas, ele pinta um emocionante quadro da final e completa a supremacia de Deus. Paulo não deixa dúvidas quanto à importância do assunto que trata. Está carregado de significado tanto para a presente maneira de viver do crente, como também para uma compreensão dos grandes acontecimentos que hão de ter lugar no fim desta era. Mas é assim, Cristo ressurgiu dos mortos. Aleluia! O fato da ressurreição de Cristo é afirmado com simplicidade e segurança. Não é só que Cristo ressuscitou num certo dia. Não, ele continua permanentemente em seu caráter de Senhor ressurreto. As primícias compreendiam o primeiro feixe da colheita que era trazido ao templo e oferecido ao Senhor. Num sentido, ele consagrava toda a colheita. Além disso, primícias implica na existência de frutos posteriores. Ambas as ideias vão ao ponto aqui. Cristo não foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Na verdade, ele próprio ressuscitara a alguns. Mas estes tinham que tornar a morrer. A ressurreição de Cristo foi para uma vida que não conhece morte. Nesse sentido, ele foi o primeiro e o precursor de todos os que haviam de estar nele. Na comparação com as primícias, a ideia de ressurreição de Cristo é um penhor e uma prova da ressurreição do seu povo. Dos que dormem, denota a continuidade do estado dos fiéis que partiram. A ideia de Cristo como segundo Adão é desenvolvida completamente nas Escrituras. A morte veio por um só homem refere-se à pena pronunciada para o primeiro pecado.
Era mais que morte física. Quando o homem pecou, passou para um novo estado, e este é, ao mesmo tempo, dominado e simbolizado pela morte. É provável que não se esteja pensando na morte física e na morte espiritual como separadas, de sorte que uma envolve a outra. O pecado de Adão trouxe desgraça não só a ele, mas também a toda a sua posteridade. Mas se o pecado de Adão teve consequências de tão amplo alcance, assim teve também a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo dizia respeito não só a Ele próprio, mas também a todos os que nele crescem. Exatamente como a morte veio ao mundo por meio de Adão, assim a vida veio ao mundo por meio de Cristo. A repetida expressão de Paulo, um homem, indica a realidade da encarnação. Cristo era tão verdadeiramente homem como era Adão. Era próprio que, como foi por um homem que a corrupção penetrou a raça humana, assim por um homem fosse vencida. O pensamento é levado mais adiante. Em Adão todos morrem. Indicamos a mortalidade da raça pelo parentesco que nos liga ao progenitor da raça, mas aponta para além disso, para o mal espiritual do qual a morte física é ao mesmo tempo o símbolo e a pena. Estamos envolvidos com Adão numa solidariedade de culpa. Há um sentido em que a raça é uma só, mas como o pecado trouxe inauditas consequências do mal, assim a obra expiatória de Cristo trouxe inauditas consequências do bem. Inauditas, em outras palavras, que nunca se ouviu dizer antes. Todos, nas duas metades deste versículo, provavelmente têm sentidos diversos. Na primeira metade, todos, refere-se à humanidade inteira, pois todos estamos em Adão. Na segunda, o termo é mais limitado, ampliando-se somente a todos os que estão em Cristo. O versículo não dá apoio nenhum ao universalismo. Em Adão, todos os que devem morrer, morrem. Em Cristo, todos os que devem viver, vivem. Serão vivificados. Refere-se a algo mais que a ressurreição como tal. Inclui a ideia da vida abundante que Cristo traz a todos os que estão nele. O fim tem em torno de si um ciclo indicativo de propósito. Fim significa meta e assim a ideia da consumação de todas as coisas, daquele clímax a que todas as coisas estão destinadas a ser levadas. O pensamento de Paulo é que Cristo, no final, terá plena e completa autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os homens, e que ele então entregará esta autoridade e este domínio a seu Pai. Quando Cristo voltar, será para reinar com majestade. Tudo que se opõe a Deus, então será subjugado. Aleluia! Assim Paulo fala de Cristo como reduzindo a nada todo o principado, bem como toda potestade e poder. Glória a Deus! Principado, potestade e poder são três palavras que provavelmente não são empregadas para definir com precisão várias espécies de autoridade, mas a colocação delas juntas, a ideia de que naquele dia não há poder governante de nenhuma espécie que não fique completamente subserviente a Cristo. É um pensamento bem digno de se manter em mente quando os poderes da terra e do inferno parecem ser fortes. Muitas vezes parece ao cristão que os ímpios vão triunfar, mas essa aparência só pode ser temporária e ilusória. O clímax da história, Cristo e mais ninguém tem que reinar. O seu reinado é imaginado como uma marcha de conquista, quando ele reduz à sujeição os inimigos. Estes inimigos não são mencionados nominalmente, com exceção da morte. Mas esta exceção única talvez indique que os inimigos que Paulo tem em mente não são homens maus, mas forças malignas.
A morte será despojada de todo o seu poder. Aleluia! Presentemente, nenhum homem pode resistir ao toque da morte. Naquele tempo, na eternidade, a morte não poderá tocar em ninguém. Todas as coisas é expressão enfática. Sujeitou de baixo significa o ato de sujeição único e de uma vez por todas. Estão sujeitas inclui a ideia do permanente estado de sujeição. O ponto focalizado por Paulo é que Deus, o Pai, deu ao Filho soberania ilimitada sobre toda a criação. Isso, porém, não envolve nenhuma violação da soberania do Pai, e isso se torna como óbvio. O clímax do processo deixar por baixo é sujeitar de baixo. O que Paulo está falando aqui é o ato de sujeitar-se o Filho ao Pai. Isso apresenta uma dificuldade para algumas pessoas que não podem ver como conciliar com um conceito trinitário de Deus, o fato de que um membro da divindade deva sujeitar-se ao outro. Deve-se ter em mente que Paulo não está falando da natureza essencial, quer de Cristo, quer do Pai. Está falando da obra que Cristo realizou e realizará. Ele morreu pelos homens, ressuscitou e retornará, subjugando todos os inimigos de Deus. Aleluia! O clímax da obra toda de Cristo virá quando ele entregar o reino àquele que é a imagem de todas as coisas. Tendo se tornado o homem para a realização dessa obra, tomou assim certa sujeição que necessariamente se imprime nessa obra, até a sua consumação, inclusive. O propósito disso é para que Deus seja tudo em todos. Essa é uma vigorosa expressão para a completa supremacia que naquele tempo será dele tão obviamente. Calvino diz: todas as coisas são devolvidas a Deus como seu único princípio e fim, para que fiquem extremamente ligadas a Ele. Aleluia! Mas graças a Deus que Cristo realmente ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, podemos crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, podemos crer na vida eterna. Porque Ele ressuscitou, podemos crer no futuro glorioso junto dele. Essa é a diferença do cristianismo para outras religiões, pois o nosso líder morreu e não ficou enterrado. Ele foi o único que ressuscitou dos mortos e está vivo nos céus à destra do Todo-Poderoso. Ele reina para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus! Que tremendo, não? Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá! E Cristo vive!